Olá, hoje eu vou falar outra vez sobre Em Busca do Tempo Perdido, o volume 2, A Sombra das Moças em Flor. Eu já havia feito o vídeo desse livro, mas eu acabei perdendo, apaguei sem querer, e aí vou ter que fazer tudo de novo. Vamos ver o que eu consigo me lembrar, né, para poder falar sobre esse livro, porque aí agora já faz um tempinho que eu terminei. Eu comecei esse livro dia 21 de outubro, terminei no dia 14 de dezembro, levei bastante tempo, pelo mesmo motivo que eu já falei no primeiro vídeo do Proust. A leitura do Proust ela é uma leitura muito densa, complicada e toma muito tempo mesmo. Não tem diálogo, parágrafos muito longos, períodos longos. Muitas vezes a gente tem que voltar para poder retomar e para poder conseguir entender. Bom, mas vamos lá. Quando eu comprei esse livro aqui, eu comprei ele da Saraiva de Bolso, mas eu comprei ele no estante virtual e não tinha foto. Eu até, quando eu comprei, eu achei que fosse esse bem mais interessante aqui que eu tenho, que é o Proust Definitivo, que é o volume 5, A Prisioneira. Esse aqui é uma edição super caprichada, tradução do Mário Quintana, e era esse que eu queria, mas acabou chegando esse, né, da edição de bolso, e aí ele, assim, é bem fraquinho mesmo, né, essa edição de bolso, a tradução, a, muitos erros, né, inclusive, é bem complicado, assim. Bom, então eu vou tentar falar um pouquinho do que eu me lembro do primeiro, porque é, né, uma sequência. Então o primeiro, no Caminho de Swan, o narrador, o protagonista, ele tá contando suas memórias, e no Caminho de Swan ele ainda é um menino, ele é criança ainda, e ele vai contar então as lembranças dele de quando ele é criança e que ele vivia em Combré. Na verdade, até esses dias estava pensando, eu não consigo me lembrar se ele morava em Combré ou se era um lugar onde ele só passava as férias, mas então tinha todo esse... ele passava muito tempo nesse lugar, e no final do primeiro volume ele já está em Paris, né? Então por isso que eu não consegui me recordar muito bem, tá? Me perdoe porque realmente é bem complexo assim. Então, A Sombra das Moças em Flor, primeira vez que eu vi o título, eu vi A Sombra das Raparigas em Flor. Nunca mais me saiu da cabeça, porque ficou sempre como raparigas pra mim, né, que é a tradução de Portugal. Mas A Sombra das Moças em Flor, então ele começa já onde ele havia parado no primeiro, que ele tá apaixonado pela Gilberte Swan, que é a filha do Swan, o personagem do primeiro volume. E ele tá apaixonado por ela, ele se encontra com ela no Champs-Élysées, né, em Paris, e ele tem essa amizade com ela. Aos poucos ele começa a frequentar a casa dela, conhece os pais dela, ele faz uma amizade muito grande com a Odete, que é a esposa do Swan, e a Odete gosta muito dele, inclusive, e ele tem uma amizade muito grande e ele é apaixonado por ela, na verdade. Só que aí chega um dia que ele fala que vai na casa dela e ela queria sair. E a mãe dela não deixa ela sair porque ele ia lá. Então fica um climão, né, assim, e ele ficou muito chateado com isso, porque ele se sentiu ofendido, né, por ela preferir sair e tudo mais. E o clima que ele criou, né, em cima disso, tá? Bom, mas aqui então ele já vai, esse livro vai começar já com o Swan já casado com a Odete, e desde o primeiro livro a gente sabe, né? Esse livro ele vai traçando todo um painel da sociedade aristocrata, né? Dessa época, como era a sociedade parisiense. Então é um livro bem de elite mesmo, assim, né? Ele continua apaixonado, né, como eu falei, pela Gilberte Swan. As várias faces de um cubo são as várias faces de uma mesma história.
aqui uma boa parte que eu já falei. Bom, aqui ele tem um jantar que ele conhece o Bergotte, que é um autor que ele gosta bastante, desde o primeiro, no primeiro volume já aparece o Bergotte. E uma parte interessante, assim, é todo que ele narra, é bem denso mesmo, ele vai narrar todo o sofrimento dele na separação, quando ele se separa, porque daí ele não quer dar o braço torcido, ele não quer voltar a ir na casa dela, ele até poderia ir voltar para casa dela, mas ele não quer. E aí vai acontecer o seguinte, também esse livro ele é dividido apenas em duas partes, né? A primeira parte é ao redor da senhora Swan, porque é quando ele frequenta a casa dela e faz essa amizade muito grande com a família. E depois, do mesma coisa que aconteceu no primeiro, nomes de lugar ou lugar. Então aqui no caso, esse o lugar que ele vai falar é que ele vai com a avó para uma praia, né, um lugar na praia chamado Baalbek. Aqui a gente tem o seguinte, Combré realmente existe, mas Baalbek não. Baalbek ele inventou, né, esse nome. E aí, inclusive, existe o lugar, existe o hotel, mas não com esse nome, né? Ele vai com a avó dele, até ele vai meio a contragosto, assim, ele não quer ir, não tá muito a fim de ir, ele é muito tímido, na verdade, e assim, ele vai meio a contragosto, mas ele acaba indo porque ele vê uma oportunidade de, sei lá, de se esquecer um pouco da Gilberte. E então, os passeios que ele faz pela praia, ele acaba vendo três moças, que são então as moças do título, as moças em flor que aparecem no título. Ele vê essas três moças, fica interessado, quer conhecer, mas ele é muito tímido e ele não consegue se aproximar muito. Bom, ele fica bastante tempo, né, nessa praia, ele vai passar bastante tempo, essa coisa de rico, né, que fica um tempão lá. Então ele faz amizade com outro Saint-Trup e Bloch, são dois amigos que ele vai fazer amizade, vai travar amizade com essas pessoas, e também ele faz amizade com um pintor chamado Eustir, e aqui ele vai ter sorte, porque o Eustir, ele, coincidentemente, ele conhece as moças frequentam a casa dele, e aí então ele vai ter a oportunidade de conhecer. Ele fica assim, gosta de acha uma interessante, acha outra, mas no final ele acaba a atenção deles pela Albertine. A Albertine é uma que vai mais se destacar do grupo das moças, e aí então ele finalmente vai ser apresentado para Albertine, ele vai conhecer todas essas moças. E aí então o livro termina que ele tem um relacionamento com a Albertine, e aí depois ele vai voltar para Paris e fica no ar, né? Porque aí depois vem o terceiro volume, que daí é o Caminho de Guermantes. Eu não tenho ainda o Caminho de Guermantes, eu vou procurar, gostaria muito de encontrar uma edição boa, mas tá bem complicado mesmo, no estante virtual tá bem difícil de achar. Eu não gosto de ler online, não gosto de ler em computador, em tablet, não gosto de ler nada disso. Eu gosto do livro mesmo, eu gosto de levar para tudo quanto é lado, de marcar, de grifar, enfim, não consigo gostar mesmo do livro virtual, não. Eu gosto mais do livro físico mesmo. Então é isso, nem me lembro mais como que ficou o primeiro vídeo que eu havia feito, mas as anotações, ainda bem, as anotações estavam aqui ainda, então eu consegui falar uma boa parte. Como eu disse no primeiro volume, o Proust ele não é tanto em torno o livro dele não gira tanto em torno do enredo. Então, se eu for falar o enredo, são 600 páginas, né, um livro bem longo, mas se eu for falar o enredo, não é 5 minutos, é muito rapidinho, porque ele o livro, esse puta classicão mesmo, né, da literatura mundial,
e ele o foco não é no enredo, o foco é nos sentimentos, nas emoções, na descrição que ele faz da sociedade e nas memórias dele. Bom, então é isso, tá? Até mais.